Recebo já a seguir o Dr. Ivan Amade, assessor econômico da Secretaria do Estado da Juventude e Emprego, ele que é um economista, e vamos falar de um grande acontecimento que não passou despercebido para todos aqueles que são jovens e todos aqueles que, de alguma forma, estão preocupados com a questão do emprego. Muito boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, MC Roger. Já agora, permitam-me de forma especial parabenizar a sua capacidade empreendedora e, acima de tudo, também cumprimentar os telespectadores, ouvintes e internautas e todos aqueles que estão conectados já a este super programa e a esta televisão. Realmente foi uma reunião de alto nível, mas antes de mais permitam-me só frisar esse termo alto nível, porque às vezes... Foi na perspectiva da inclusão de todos os envolvidos neste campo, pelo que eu vi. Corretamente, mas também não só, porque o termo alto nível é usado pelas Nações Unidas, em particular pela OIT, que foi parceira desta iniciativa, para designar toda a reunião em que participa um membro do governo, em particular o primeiro-ministro ou um presidente da República. E esta reunião que aconteceu no dia 20, a reunião de alto nível sobre o emprego em Moçambique, foi presidida em representação de Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República, o Primeiro-Ministro. Então, tinham todas as condições criadas para a reunião ser considerada de alto nível. Não só esteve o Primeiro-Ministro, mas também esteve a própria OIT na representação do Diretor-Geral a partir de Genebra. Isso significa que Moçambique, no dia 20, foi a capital do emprego a nível internacional, porque esteve representada a OIT e, acima de tudo, foi uma reunião de participação do corpo do governo em Moçambique. E não só, como bem disse o MC Roger, foi uma reunião que envolveu todos os principais atores na promoção do emprego. Falo a sociedade civil, falo o setor privado, falo do governo, mas, acima de tudo, daquele que gera o emprego, que são a economia, do ponto de vista representado pelas empresas. Então, neste caso, a presença da CTA, mas também da Confederação dos Países da CPLP. Portanto, não só esteve a CTA, como também foi uma reunião aberta. Foi uma reunião mista, dada a situação da Covid, foi presencial, com intervenções via remota, o que permitiu a participação de toda uma sociedade. Enquanto nós não perco o raciocínio, enquanto estamos a falar sobre este assunto importante, peço à Regi que vá rodando as fotografias para nós também irmos comentando em função disso. Corretamente. Foi uma reunião aberta, foi uma reunião em que muitos jovens participaram remotamente, fizeram questões, e os convidados em sala responderam a estas questões, mas acima Temos de ali tudo... imagens, doutor, pode ir comentando também? Correto, uma imagem que mostra Sua Excelência Primeiro-Ministro a declarar a abertura ou no seu discurso inaugural. Exato. É preciso frisar que esta reunião de alto nível acontece do ponto de vista de segmento daquilo que é o plano de ação da política de emprego. O plano de ação da política de emprego é um instrumento que materializa a política de emprego de 2016. Este plano de ação é de 2021 a 2024. Temos aí na imagem Sua Excelência Osvaldo Teixeira, Secretário de Estado da Juventude e Emprego. E a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego faz a gestão da política de emprego como a política da juventude. Temos aí na imagem a embaixadora da Suécia. Portanto, são imagens gerais que estão realmente... Os vossos parceiros também estiveram em peso nesta reunião? Corretamente, porque consideramos que a questão do emprego não é uma responsabilidade única do governo, é uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade do setor empresarial e, acima de tudo, é uma responsabilidade também das famílias. Como bem disse o MC logo na introdução, que o emprego dá dignidade à família, o emprego gera rendimento para a família. Iremos hoje, obviamente, conversar sobre o conceito técnico de emprego versus o conceito técnico de trabalho, que cria certa confusão. E já agora, de forma geral, quais são as competências ou o que faz a Secretaria do Estado da Juventude e Emprego? Obrigado, MC, por esta questão que é importante. Porque nós falamos de Secretaria de Estado da Juventude e Emprego e, infelizmente, às vezes, nem todos temos o tempo para ir verificar e ler o documento. A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego tem uma página com toda a informação lá do que a Secretaria faz, quais são os programas da Secretaria, quais são as competências da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego. Mas, para resumir
a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego compete definir políticas e promoção de 4 principais vetores ou pilares. O pilar da juventude, o pilar do emprego, o pilar da formação profissional e o pilar de voluntariado. Portanto, não é só a questão do emprego. A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego também tem essas outras competências do ponto de vista de pilares. E a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, do ponto de vista operacional, conta com 3 instituições, que é o Instituto Nacional do Emprego, o Instituto de Formação Profissional Aberto Cacimo e o Instituto Nacional da Juventude. Portanto, essas são as instituições operacionais da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego. Mas, obviamente, sendo uma secretaria, ela também lida com diferentes outras instituições de Estado, instituições não estatais. Razão pela qual, quando nós falamos da política de emprego ou quando falamos da política da juventude, cabe à Secretaria de Estado da Juventude e Emprego fazer a monitoria ou a gestão dos planos operacionais dessas 2 grandes políticas. É a partir dessas políticas ou a partir desses planos operacionais ou o plano de implementação da política da juventude 2021 ou o plano de ação da política de emprego que a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego coordena com diferentes outras instituições, estatais e não estatais, principalmente a sociedade civil, o setor privado, porque são estes que são os atores da materialização dos programas em prol da juventude, em particular em prol do emprego. A questão do emprego tem sido um desafio para a sociedade e em particular para os jovens. Falou do PAP, Plano de Ação da Política de Emprego. Mas pode-nos falar a quanto andamos, de facto, na questão do emprego? Obrigado, MC, por esta pergunta. Mas antes, permita-me ir à questão do conceito, mais uma vez, do emprego. Quando nós falamos de trabalho, começo pelo trabalho. Eu digo que fiz um trabalho de um TPC da escola. Exato. Eu digo que fui jogar, eu fiz um trabalho. Eu falo tudo aquilo que aplicamos uma força, podemos falar de trabalho. Mas este é um conceito, é uma definição popular. Tal como quando estamos na área jurídica falamos de furto e roubo, essas expressões têm o seu significado diferente. Quando nós falamos de emprego, do ponto de vista técnico ou na especialidade do emprego, é toda a ação exercida para a produção de bens e serviços com a finalidade de ter um rendimento. Isto aqui é emprego, não é um contrato definido de trabalho. Por isso que muitas vezes quando falamos de emprego, infelizmente, pensamos que somente o emprego é permanente através de um contrato de trabalho. O emprego, do ponto de vista da definição da OIT ou definição do nosso Instituto Nacional de Estatística, que é o órgão reitor da estatística em Moçambique, o emprego é considerado toda aquela atividade exercida com a intenção de obter um determinado rendimento. E mais, quando nós olhamos para a OIT, o conceito do emprego, ou olhamos para o Instituto Nacional de Estatística no conceito de emprego, é preciso clarificar em que tempo ou quando é que esta atividade foi realizada, porque senão estaríamos a falar de forma indefinida. A OIT considera emprego todo aquele que realizou uma atividade de produção de bens e serviços durante a última semana ao inquérito, pelo menos 1 hora. Atenção, estamos a falar de países que têm a capacidade de monitorar a geração de emprego por semana. Tal como vemos em alguns países, o pagamento de salário por semana, ou o pagamento de salário por hora. Não é a realidade de Moçambique, não é a realidade de muitos países em via de desenvolvimento, que só conseguimos monitorar o emprego de forma mensal ou anual. Razão pela qual o Instituto Nacional de Estatística, mais uma vez, que é o órgão reitor da estatística em Moçambique, considera o emprego do ponto de vista do período em que faz o inquérito, que é anual. O Instituto Nacional de Emprego, que é uma das instituições tutelada pelo Secretário de Estado da Juventude e Emprego, o faz de forma mensal. É aqui onde começa a grande confusão do conceito de quem tem emprego, de quem não tem emprego. Resumindo, todo aquele que está a exercer uma atividade para a produção de bens e serviços, sem ou com contrato, de forma formal ou informal, tem um emprego. Aí respondo a sua pergunta em si, enquanto andamos na questão do emprego em Moçambique. Isso obviamente responde. Olhamos para as nossas famílias. De onde provém o nosso rendimento? Da atividade que é feita para prover o rendimento da família é um emprego, seja por contrato para o trem ou seja por conta própria. A razão pela qual, mesmo só para fechar a resposta, se nós olharmos para o emprego, no primeiro trimestre de 2021 foram registrados, não na totalidade, atenção, porque mais uma vez a capacidade que temos no país de monitorar, registrar todos os empregos ainda é um grande desafio. Nós temos muitos jovens empresários que não são conhecidos do ponto de vista de pagamento do INSS. Estes acabam não entrando na contabilização. Nós temos muitas famílias ou muitos cidadãos que têm emprego,
informal ou formal, que infelizmente não entram na estatística. Mas no primeiro trimestre de 2021 foram registrados 64 mil empregos, mas sabemos que existem muito mais pessoas a trabalhar ou com emprego no período de referência que infelizmente não entram na estatística. Um dado interessante, já atualizado, atenção, é um dado preliminar. A presidente do Instituto Nacional de Estatística falou na reunião que estamos aqui em conversa, na reunião de alto nível sobre o emprego, que o último dado do inquérito sobre o orçamento familiar indica que no país temos cerca de 17,7% de desempregados. Atenção, 17,7% é o dado mais recente que nós temos do Instituto Nacional de Estatística, que é o órgão reitor da estatística em Moçambique. Isto significa que é um grande desafio para todos nós, para o país, em especial também para a Secretaria do Estado da Juventude e Emprego. Sem sombra de dúvida. Porque boa parte desses jovens, aliás, boa parte dos desempregados ou sem emprego, são jovens. São jovens. E o número, infelizmente... E não perca o seu raciocínio, mas nesta reunião também falou-se um pouco da questão da Covid. Pode-nos falar um pouco como é que foi o impacto e qual foi a análise que saiu desta reunião sobre esta matéria? Correto. O impacto Esta reunião arrolou 5 temas principais, mas obviamente que foram temas principais, e dentre esses temas houve essa produção que continua-nos a mostrar as fotos da cerimónia enquanto conversamos. É preciso recordar que a reunião acontece numa situação ímpar para o país e ímpar para o mundo, que é a situação da Covid. A Covid trouxe e traz restrições para a economia e para as famílias, uma vez mais que é preciso, estas restrições são importantes para garantir a não propagação da infecção. É preciso recordar que na reunião foi discutida o impacto da Covid em Moçambique, mas também na região, porque tivemos aqui a intervenção da experiência da OIT de como é que a Covid impactou a África, a região em particular, dados da África do Sul, que foi importante para comparar com a situação em Moçambique. Nós tivemos em 2020, obviamente, empresas que infelizmente tiveram que encerrar, tivemos empresas que tiveram que se ajustar à forma de trabalhar, à forma de produzir, tivemos empresas que tiveram que se reinventar, tivemos empresas que obviamente declararam paragem, falência, mas felizmente temos um dado que as empresas que comunicaram ao Ministério do Trabalho, que tiveram que paralisar as suas atividades, foram cerca de 2.000 empresas até março, mas felizmente 97% dessas empresas também comunicaram que reabriram as suas portas. Isto para mostrar que a economia conseguiu ajustar-se à realidade da Covid. Houve sim prejuízo, houve empresas que fecharam, mas felizmente a economia conseguiu fazer frente à Covid, razão pela qual a economia não entrou em colapso. Se nós recordarmos as perspectivas que existiam no início de 2020, quando a Covid foi declarada uma pandemia a nível mundial, esperava-se que os países em via de desenvolvimento, em particular a economia moçambicana, entrassem em colapso, que o sistema de saúde entrasse em colapso, mas felizmente estamos aqui hoje a olhar que a economia conseguiu resistir, dadas as dificuldades, dados os desafios, mas a economia não entrou em colapso. Isto para dizer que as empresas conseguiram se reinventar a este novo normal, as famílias conseguiram se reinventar para ter fontes de rendimento, para ter fontes de renda e manter as suas famílias com capacidade. Portanto, a resiliência, mais uma vez, falou mais alto. Falou mais alto. Vou-lhe fazer mais uma pergunta e vamos ter a jovem cantora, a Melanie. Por que eu tenho que chamar Melanie ou Melanie? Melanie. Não. Vamos ter a Melanie daqui a mais um bocadinho para mais uma interpretação. Portanto, doutor, vamos a mais uma questão que interessa aos jovens que estão lá em casa. Sim. A promoção do empreendedorismo e do emprego é da responsabilidade de todos nós. Mas quais são os programas concretos da Secretaria do Estado da Juventude e Emprego em prol dos jovens? Antes de responder a sua pergunta, permitam-me, em nome de Sua Excelência, Osvaldo Pissarro, Secretário de Estado da Juventude e Emprego, oferecer-lhe este livro. Este livro é Política, o Plano de Ação da Política de Emprego. É um documento importante que todo cidadão deveria ler para compreender quais são os desafios que o país tem, mas quais são as oportunidades também que estão enroladas na geração de mais e melhores empregos. Todo o protocolo observado da Covid, as mãos foram desinfetadas. Sem dúvida. Muitíssimo obrigado. E eu acho que também vai ser importante porque, como sou uma pessoa
particularmente interessado e o nosso programa abraça todas as iniciativas que a Secretaria da Juventude e Emprego, a Secretaria da Juventude e Emprego, a Secretaria do Estado da Juventude e Emprego tem vindo a desempenhar, a desenvolver. Vai-me fazer bem também estar por dentro de todo o trabalho que estão a fazer. E diga-se passagem, é excelente, é nobre e precisa de todos nós. E nós estamos aqui para dar visibilidade e até alertar os jovens que há oportunidades, é preciso que se informem, porque há oportunidades de alguns concorrerem, e aí já vamos falar disso daqui a mais um bocadinho. Eu gostaria que a Melanie, agora acertei, Melanie viesse aqui para cantar para nós com essa sua belíssima voz. Exatamente. Respondendo a sua pergunta sobre os programas. Exatamente, não sei se chegou a responder. Não, ia mesmo responder. A ideia era para segurar a juventude lá em casa para não mudar de canal. Ele vai responder quando nós voltarmos à música. Porque se vai dar. Isso é importante. Como é que vocês podem concorrer ou aceder, digamos, a essas oportunidades que existem na Secretaria do Estado da Juventude e Emprego, e o meu convidado especial, o Dr. Ivan Amad, vai responder essa questão dentro de instantes. Mas para já, vamos à música, porque a música também faz parte do nosso talk show e nós trazemos música moçambicana de qualidade, trazendo jovens que ainda não são muito conhecidas, mas que já fazem coisas extraordinárias, tanto a nível de videoclipes, como também mostrando que o nosso país é rico a nível musical. Esta jovem é da Sankara Entertainment e é a única voz feminina, portanto, dessa label que foi recentemente lançada e já está a fazer furor aqui em Moçambique. Então vamos à belíssima voz que vai marcar esta edição de hoje.